espírita ali do Marcelo Hermes, a lei do ex nunca falha mesmo, mas o Cruzeiro, um primeiro tempo ontem foi de uma palmolice impressionante, e aí o Cruzeiro acabou, mesmo no segundo tempo, jogando, foi buscar o placar por 2 vezes, acabou empatando o jogo e nada mudou na parte de cima da tabela. Aliás, mudou porque o Palmeiras somou 1 ponto, o Cruzeiro somou 1 ponto, e o Flamengo não somou nenhum, né? Então aproximou um pouco mais, mas não sei se suficiente até o final para seguir nessa briga pelo título do Brasileirão. Então briguem, desgraçados. Cruzeiro. Galera, aqui é o Darcy Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo e vamos reagir aí ao vídeo do Band News na área, né? Sobre o empate do Cruzeiro, uma tragédia que foi esse empate. Mas deixe like, comente e compartilhe. Ao final do vídeo eu vou tecer uma colocação. Vamos ao vídeo. Espírita ali do Marcelo Hermes, a lei do ex nunca falha mesmo, mas o Cruzeiro, um primeiro tempo ontem foi de uma palmolice impressionante, e aí o Cruzeiro acabou, mesmo no segundo tempo, jogando, foi buscar o placar por 2 vezes, acabou empatando o jogo e nada mudou na parte de cima da tabela. Aliás, mudou porque o Palmeiras somou 1 ponto, o Cruzeiro somou 1 ponto, e o Flamengo não somou nenhum, né? Então aproximou um pouco mais, mas não sei se suficiente até o final para seguir nessa briga pelo título do Brasileirão. Então briguem, desgraçados. Cruzeiro. Então tá, assim, pra mim foi o pior jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Pior jogo ou pior primeiro tempo? Pior jogo. O Cruzeiro fez 12 bons minutos no jogo. Claro, de acordo, né, aqui cada um vai explanar o que viu a respeito do jogo, eu tô explanando. E só um detalhe muito importante, antes de falar do jogo, as pessoas têm que parar com essa bobagem de o Cruzeiro faz uma excelente campanha, excepcional campanha. Sim. O Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, se ele repetir nos próximos 5, 6 anos a campanha que está fazendo em 2025, ele provavelmente vai conseguir ser campeão em um dos anos. Estou dizendo se ele conseguir replicar essa campanha nos próximos 5, 6 anos, 10 anos. A campanha do Cruzeiro é extraordinária. Times que têm campanha excepcional acima do Cruzeiro, os líderes, Flamengo e Palmeiras, também fazem jogos ruins. E nem isso torna a campanha uma porcaria, o trabalho dos técnicos ruins e os jogadores imprestáveis. Então eu tô tirando porque tem uma turma que tem uma bobagem. Você não pode... O Palmeiras jogou bem contra o Vitória? Não, pelo não contrário. Jogou. O Flamengo jogou bem contra o Fluminense? Não, pelo mas contrário. tem uma turma que se dói da gente falar, por exemplo, que o Cruzeiro fez uma partida terrível contra o Juventude. E fez. Então, para essa turma, eu tô fazendo aqui questão de fazer uma decupagem, tá? Do que é o ano do Cruzeiro. O ano do Cruzeiro não é o jogo de ontem, mas falando do jogo de ontem, eu sei que não vai ficar claro ainda, vai ter gente que vai levar pro outro lado, mas dane-se. O jogo de ontem do Cruzeiro, pra mim foi o pior jogo do Cruzeiro no campeonato. Foi pior do que contra o Red Bull Bragantino, foi pior do que contra o Vasco. E foi por ausência, mas não foi ausências de jogadores, não. Não foi pela ausência do Matheus Pereira, nem pela ausência do Arroio e do Christian. Ausência da tal atitude. Quando o Cruzeiro foi acordar no jogo, você não pode ir em Caxias do Sul com o Juventude que tá jogando pela vida, e aí eu não tô tirando também o mérito do Juventude, tá? Mas o Juventude, gente, é o segundo pior ataque do campeonato e fez 3 gols no Cruzeiro, como se a defesa do Cruzeiro, o sistema do Cruzeiro não valesse em nada. O Cruzeiro entra para esse jogo como melhor defesa do campeonato por conta dos 2 gols que o Flamengo tomou. O Cruzeiro entra com o posto de melhor defesa e sai com o posto de segunda melhor defesa. Tem uma situação, o Jardim abre a coletiva falando: começamos apático. Eu nunca ouvi o Jardim usar esse termo pro time dele. E olha que a gente já viu vários cruzeiros comandados pelo técnico Leonardo Jardim no ano de 2025. O empate do Cruzeiro com o Juventude ontem não serve pra nada. Não serve pra nada. Esse 1 ponto não ajudou o Cruzeiro a bater o carimbo na vaga direta pra Libertadores. Aliás, numa rodada que o Bahia perdeu. E se o Cruzeiro tivesse vencido o Juventude, a gente já não estaria falando mais dessa coisa de vaga direta. Ele teria batido o carimbo. Agora o Cruzeiro precisa de vencer o Corinthians e, sejamos honestos, né? Ninguém em sã consciência acha que o Corinthians vai ser um jogo mais fácil do que o Juventude. Mesmo em Caxias do Sul. Gente, o 3º gol que o Juventude leva fala muito a respeito do porquê que o time tem a segunda pior defesa. O Abner tropeça na bola.
e deixa a bola à feição do Caio Jorge. Falha do Cássio no primeiro gol, os bons também falham. Um jogo individual do William muito ruim, tudo aconteceu pelo lado dele. Lucas Silva, mais uma vez, muito ruim. Aí eu tô falando pra pegar esses jogadores e serem banco de reservas? Não tô falando pra fazer isso. Mas o Jardim precisa, principalmente no caso do William, que é o lateral que provavelmente vai ser o lateral direito na Copa do Brasil, pela questão do Cauã Moraes não poder jogar e do Fagner ter uma multa altíssima que o Cruzeiro provavelmente não vai pagar, precisa de entender o que vocês precisam para de repente voltarem a um nível de rendimento melhor. Dá menos minutos com o Lucas Silva, a destacar de bom, HG, para terminar, que já falei demais, a boa partida do Sinisterra, a melhor aparição do Sinisterra. Deu um gol pro Caio Jorge, que apesar dos 2 gols, não fez uma grande partida, né? Você vai falar assim, o cara se tornou artilheiro do Brasileiro, se isolou mais na artilharia, fez 2 gols e não fez uma boa partida? Não fez uma boa partida. Além do Rian, que entrou muito bem, o Japa participa no gol de empate do 2-2, um ótimo passe pro Kaique, que faz a assistência pro Caio Jorge, e Gabigol, uma figura apagadíssima. Ontem ele mostrou o porquê, além do rendimento de Matheus Pereira e Caio Jorge, que tem jogado menos minutos com o técnico Leonardo Jardim. E aí, senhores, eu acho que depois que o Valu, do que o Valu falou, podemos acabar o programa, né? Desculpa, ninguém vai rebater, né? Eu sei que eu demorei demais. Não foi isso que eu quis dizer. Pois é, né, amigos? Concorda aí 90% que o pessoal aí falou da bancada. Por que 90%? Eles falam aí que o empate não adiantou de nada, um ponto só, tal. Mas, gente, não duvide, esse um ponto lá na frente vai fazer uma diferença enorme. Por que vai fazer? Porque você agregou, você somou. Não teria agregado se tivesse perdido, mas aí nesse caso não. E eu te falo uma coisa, né? O campeonato está em aberto, porque tanto Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro em jogos dificílimos pela frente. Palmeiras tem Mirassol fora, Palmeiras tem Bragantino, que é um calo, tem o Atlético Mineiro e o Ceará. O Flamengo nessa situação, o Palmeiras na mesma situação, entendeu? Tem jogos difíceis, Atlético Mineiro, Fluminense, então tá tudo entreaberto ainda. Os times vão se disputar, vão assim, degladiar ainda em 4 partidas eletrizantes. Então, a situação do Cruzeiro ficou muito difícil, realmente, ficou, não tem como negar isso. Mas também não tem como negar que ele está no páreo, porque esse time pode ganhar uma partida e empatar 3, né? E o Cruzeiro pode ganhar tudo. Futebol acontece de tudo, já vi acontecer. Exemplo, Botafogo. Ah, mas quem que é o candidato ao título? O candidato é o Flamengo, né? O candidato é o Flamengo, que está na frente. Mas o Ceará pode ser o fiel da balança disso aí, que vai jogar contra todo mundo. Todos os 3 que estão na frente vão jogar contra o Ceará, né? O Fluminense é fiel da balança para o Flamengo e pode ser fiel da balança para o Palmeiras. O Bragantino, o Mirassol, que foi fiel da balança para o Palmeiras, pode ser para o Flamengo. A mesma situação está o Cruzeiro. Então, assim, não tem nada perdido. Jogar bem, você joga bem um dia, joga mal no outro. Ontem o Cruzeiro não jogou bem, verdade, no primeiro tempo. Foi muito lento, muito lerdo. Mas no segundo tempo ele correu atrás, tentou encontrar o jogo. Deu azar porque encontrou a zaga, que é o ponto forte do time, no momento sem inspiração, né? Foi talvez a pior apresentação da zaga do Cruzeiro. Mas não foi o pior jogo do Cruzeiro também, discordo disso. Acho que o pior jogo do Cruzeiro foi contra o Sport. Esse foi o pior jogo. E aqueles 2 pontos perdidos no empate contra o Sport estão fazendo uma falta tremenda. Esse sim, jogo contra o Sport foi o pior que eu vi. O Cruzeiro tinha a obrigação de vencer aquele jogo, né, e acabou deixando cair por terra. Mas ontem não. Ontem teve um péssimo primeiro tempo, né? Mas teve um bom segundo tempo, recuperou. E vamos ser sinceros, né? O Juventude fez um gol ali que ele pode tentar 1000 vezes que não consegue mais. Assim como o Caio Jorge perdeu um gol, cara a cara com o goleiro, que ele tropeça e pode tentar 10 que ele não perde. Faz parte do futebol. É assim que a coisa acontece. Deixe like aí, ajude o canal, preciso muito da ajuda de vocês, ok? Fui!